Salve, seja bem-vindo ao canal Bernardo 80 e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o silêncio. O silêncio ele já é um tema aparentemente manjado. São muitos livros, livros de autoajuda, vídeos no YouTube sobre o poder do silêncio, o silêncio e o estoicismo. Inúmeros temas, você fazer uma pesquisa vai achar inúmeros vídeos. E por que que eu vou falar sobre esse tema maquete? Porque eu quero simplesmente expressar a minha opinião sobre sobre o silêncio, sobre o que é o silêncio. Talvez possa ter alguma coisa diferenciada, algum insight que eu vou passar aqui, ou talvez não, porque realmente é muito material e um ou dois que cair aqui de paraquedas, de repente pode apreciar o que eu estou falando e lhe agregar algo que você, por acaso, já não tenha assistido em outros canais. Talvez seja difícil, talvez seja possível. Mas então tá, só expressando a minha opinião sobre o silêncio. O silêncio, de toda essa ampla gama de conteúdos que existe sobre o silêncio, ele já é tratado aqui já no mais antigo de todos os livros, que é o Tanar, a Bíblia hebraica, mais especificamente no livro de Provérbios do rei Salomão, tá? Ele já dá a red pill sobre o silêncio. Tudo que utiliza hoje em dia já está na Bíblia hebraica, tá? E resumidamente, tá? Quem sabe utilizar o silêncio, segundo o rei Salomão, é o sábio, que é aquele também que sabe utilizar a palavra na hora, no momento certo, e maior parte do tempo ele está em silêncio. Como diria o rei Salomão, a palavra é prata e o silêncio é ouro, já enfatizando a importância maior do silêncio. A palavra é prata, o silêncio é ouro. E ao contrário do sábio, o tolo é aquela pessoa que tem a necessidade maior de estar toda hora falando, se expressando, e muitas vezes essa pessoa não percebe o quanto ela está se prejudicando e falando demais. Vamos dar um exemplo, a nova Branca de Neve woke aí da Disney, tá? Que era uma atriz aí consagrada, carismática, acabou falando muita coisa que não devia, se envolvendo em opiniões polêmicas, tá? Comprando briga com todo mundo, comprando briga com os fãs, já que ela falou mal do próprio trabalho, comprando briga com a colega Gal Gadot, que é israelense, e ela falando também aí coisas que vão contra Israel, assim prejudicando, assim criando um constrangimento com a própria colega, com a Gal Gadot, uma pessoa que não mede as palavras, mede as palavras, né, cuspindo no próprio trabalho, falando que o príncipe é um stalker, sei lá, um abusador, falando que Branca de Neve não precisa de príncipe, e é óbvio que ela acabou ali desagradando os fãs, que é de um clássico, né, a Branca de Neve. Existem muitos outros exemplos também, sei lá, um jogador de futebol, um jogador de basquete, um lutador do UFC, eu não recordo o nome dele, mas recentemente esse lutador lutou contra o brasileiro Jean Silva. Como é que é? É Bryce Mitchell o nome desse lutador. Bryce Mitchell, um lutador americano, aí também um lutador bastante respeitado e começou a expressar opiniões neonazistas. Óbvio que ele acabou queimando o filme dele, até com o próprio dono da entidade, o Dan White. O próprio dono da entidade falou que queria ver ele apanhando pro brasileiro. E é óbvio, uma pessoa assim acaba fechando as portas, né? Inúmeros casos de jogadores de basquete, futebol, celebridades, que foram querer se posicionar de uma forma polêmica e acabaram fechando todas as portas. Isso também acontece no nosso dia a dia, né? Mas num menor universo. É aquela reunião de amigos, família, reunião de trabalho, a pessoa fala alguma coisa ali que não devia, às vezes não é uma coisa tão polêmica, às vezes é uma besteira, uma exposição, aí num evento de amigos, família, a pessoa contar algo muito íntimo que essa pessoa fez no passado, sei lá, essa pessoa de repente é uma pessoa ali, não é uma pessoa mal afamada e vai contar que, sei lá, fez alguma coisa ali, vou contar alguma coisa que ela não precisaria estar contando, sei lá, vai contar, pô,
no período da minha vida eu me prostituí. Ah, vai contar, olha, uma vez eu acabei entrando na tentação, sei lá, que vai se expor que usava drogas, vai se expor como já traiu uma esposa, um esposo, como já traiu alguém em um relacionamento, mas de uma maneira que não precisava estar se expondo. Certamente essa pessoa vai acabar sentindo, provavelmente, né, que nem todo mundo sente. Às vezes uma pessoa é tola, tola mesmo. A grande maioria das pessoas, quando fala alguma besteira, por mais simples que seja, às vezes a besteira não é falar algo de se expor, às vezes a besteira é realmente fazer uma piada idiota, sem graça, e acabar ficando com fama ali de idiota, de palhação por conta disso. Por conta de uma besteira normal mesmo. E então, uma pessoa quando faz isso, acaba sentindo realmente o peso das palavras desnecessárias, da piada sem graça que não precisava ter feito, né? E acaba ali dormindo e dormir pesadas, passando não só um dia, às vezes uma semana, um mês, até a pessoa ficando traumatizada por conta de algo banal. Como diria aquele ditado, né? Em boca fechada não entra moscas. A pessoa que sabe utilizar o silêncio, de repente não falou aquela besteira que queria ter falado, a pessoa acaba indo dormindo aliviada. De repente terminou bem a ocasião, sabe? Se despediu bem de todo mundo. A pessoa, pá, imagina se eu tivesse falado essa bobagem. Já a pessoa que falou, a palavra disparada é que nem a flecha, né? Voltei a lamentar, se arrepender. Então o sábio ele já compreende esse mecanismo e ele sabe controlar o instinto dele de buscar validação. O tolo não, o tolo ele está sempre querendo buscar validação a todo custo e acaba não medindo as palavras e nem a consequência das palavras, né? Agora, é claro que também aqueles casos de pessoas que são naturalmente mais carismáticas, tá? E essas pessoas, embora semelhantemente aos tolos, elas também a todo momento queiram buscar a validação dos outros, elas sabem como conseguir essa validação e, embora falem demais, cada palavra parece só como certeira para ser carismático, ser engraçado. Dá um exemplo de quem é palhaço no bom sentido e não palhação. Uma pessoa como o Danilo Gentili, o apresentador, embora ele tenha opiniões polêmicas, é um cara aí que muito inteligente, um cara genial. E quando ele fala, ele realmente abre a boca para fazer aquela piada certeira. Já não diria tanto do Rafinha Bastos. O Rafinha Bastos é um meio termo, né? O cara que ele fala, a maioria das piadas que ele conta são engraçadas, mas às vezes ele fala uma besteira, né? Alguma coisa tipo aquela lá da mãe do bebê que não precisava, né? Então, o palhaço, no bom sentido, que não é o palhação, é aquele cara que é carismático, se destaca na roda, é aquele cara que não deixa o professor falar, que sempre tem alguma opinião que o professor e a sala concordam com ele, ele vira líder de turma. O tolo não. O tolo vai buscar mesmo a validação ali do palhaço e acaba se tornando o palhação. Mas então onde entra o poder do silêncio? Porque não seria melhor tentar estudar e tentar se tornar o palhaço no bom sentido e não ser aquele silencioso? É claro que a gente observa que entre o silencioso e aquele palhaço da turma, o palhaço da turma acaba se destacando mais que os silenciosos. Acontece que ser o palhaço pode ser um dom de nascença, cara, porque cada um tem um carisma que tem. Algumas pessoas têm o carisma, e o carisma ele é meio que uma autoridade para tu ser engraçado, cara, sabe? Aquela pessoa que consegue ser engraçada só de olhar para ela. Já essa pessoa não é tola, sabe? Embora ela não seja o típico sábio que se mantém calado, ela também não é tola. E é uma linha muito tênue entre o palhação e o palhaço, entre o tolo, que é aquele que fala demais e não mede as consequências, né? E eu não diria sábio, mas aquele palhaço ali que sabe utilizar pelo menos a palavra, não é aquela palavra certeira como o sábio, né? O sábio, ele fala uma vez ou outra, mas há uma diferença entre o sábio e o palhaço, vamos dizer assim, aquele que é carismático, é que o sábio, ele utiliza poucas vezes a palavra, mas utiliza a palavra de uma forma
certeira. Então, a pessoa que creio que mais vai ser desejada assim, pela sociedade, ambiente de trabalho, família, aquelas pessoas que, ah, que no ambiente as pessoas vão querer ouvir mais, vão buscar mais, vai ser mesmo o sábio que fala pouco, porque essa pessoa ela não expõe todas as cartas que ela tem na manga, sabe? Essa pessoa ela vai chamar atenção, gerar curiosidade de saber o que ela pensa. As pessoas vão querer ouvir essa pessoa. Já o tolo ele já expõe tudo o que ele é, tudo que ele pensa, tudo que ele ganha no salário. Ele já expõe tudo o que ele é, um livro aberto. E aí acaba acontecendo isso, as pessoas acabam não querendo buscar ele porque não se interessam por algo que elas já sabem, né? Então, basicamente, essa é a minha opinião de uma maneira geral, pela minha experiência de vida, tá? Eu venho evoluindo, né? Eu venho cada dia evoluindo. Eu já fui muito como esse tolo de querer chamar atenção, buscar a validação das pessoas, e eu percebi que isso só me trouxe assim tristeza, sofrimento, falar algo que eu não deveria ter falado sobre um projeto pessoal, que se eu tivesse guardado em silêncio poderia ter ido melhor, e depois de ter falado, ouvir opiniões, críticas ali que não ajudam em nada, que só te coloca para baixo, que te gera energia negativa sobre aquilo que tu vai fazer. Ao mesmo tempo, coisas que eu fiz em silêncio, foi em silêncio ou que já obtive grandes conquistas, né, em silêncio. Por exemplo, quando eu passei na prova da OAB, quando eu exercia a advocacia, eu não sei falando para ninguém, eu estudei em silêncio, comprei meus livros, eu estudava por um livro até, e foi lendo o livro dos Provérbios que eu aprendi, né? Foi numa parte que dizia, quando eu não estava fazendo nada, assim, estava angustiado, atônito, perplexo, assim, saber o que fazer, eu li, né? Ó tolo, levanta-te da tua cama e vai ter com as formigas, observe como elas trabalham. E foi a primeira coisa que eu fiz, eu fui no parque sem nada, observar as formigas, como diria o livro dos Provérbios, que era a primeira vez que eu li. Depois disso eu entendi o meu caminho, como estudar, e passei de primeira na prova da OAB, sem frescura nenhuma, sem pagar curso, e estudando a maior parte do tempo por um livro só, que já detalhava toda a dinâmica, não de como ia ser a prova, mas a dinâmica de conteúdo que provavelmente cairia na prova, e felizmente eu passei em todas as fases dessa prova. Tive inúmeras conquistas me mantendo em silêncio, não revelando meus planos, tá? Então eu sinto que com silêncio também, quando eu vou participar de um evento, uma reunião, e eu fico mudo, calado, eu falo pouco, eu não me destaco tanto quanto aquele que é o palhaço, aquele que é carismático. Não, claro, eu não vou me destacar que nem o carismático ali que sabe bem o que fala, mas pelo menos eu não vou me comprometer, cara. Eu vou dormir com a cabeça, com a consciência limpa. Agora, quando eu falo demais, quero ser um pouco palhação ali, idiota, eu faço muita brincadeira, aí às vezes eu não vou dormir direito, eu tô pensando, puxa vida, eu falei aquela merda, será que essa pessoa ali, pô, trabalha como um coordenador ali, e eu ofendi ela, aí vai dormir preocupado, cara, e quando tu fica em silêncio tu não tem essas frescuras, cara, tu vai dormir com a cabeça limpa. Enfim, o vídeo já tá longo aí, 14 minutos, é só para fazer um desabafo sobre o silêncio. Talvez aqui não tenha nada diferente do que você já tenha visto na internet, mas pode ser que talvez eu tenha te agregado um insight, tá? Se você gostou do vídeo, pode curtir, não curtir, deixar o seu feedback sobre algum tema que eu gostaria de falar. Se você quiser deixar sua opinião sobre o silêncio, como falar demais já prejudicou tua vida, como te manter em silêncio já ajudou tua vida, ou como falar demais te ajudou na vida se tu é uma pessoa carismática, fica à vontade aí para deixar a tua opinião. Canal Bernardo 80, tamo junto, vou voltar mais aqui, valeu!